compartilhar. Se você não compartilhou ainda, compartilhe agora. Agora é o momento do compartilhamento. Olha só, olha só. Muita gente nos chama até no direct. Eu tenho tanto de altura e tanto. Qual é o meu peso ideal? Você acredita mesmo que existe um peso ideal para você, de acordo com a sua altura? Pensa hoje, vamos pensar, Bruno, tá? Hoje está pesando 78, 79? Mas 78, vamos arredondar. 79. 80. Eu botei 80. Bruno está com 80 quilos, está fitness, está magro, está definido. Sensualidade. Mas o Bruno também já teve quase 90 quilos. Tudo Se isso. o Bruno vai fazer um cálculo de IMC, índice de massa corporal, tá? Vai subir naquelas balancinhas de academia que bota os bracinhos lá. O que o índice de massa corporal vai dizer? Que o Bruno está acima do peso, que ele está com sobrepeso. E você acredita que o Bruno com 90 quilos estaria acima do peso? Ele podia estar muito forte ou ele podia estar muito gordo. Dava para ser de qualquer uma das duas formas. E aquela balancinha que calcula o IMC lá vai dizer o quê? Que o Bruno tá gordo. Que o Bruno está com sobrepeso. Mas o Bruno pode estar muito forte, muito definido com 90 quilos. Não é, né? Não acho a coisa mais linda do mundo. Mas cada um. Já estive assim, já tive com 89 quilos e achava bonito. Meu braço era 5 centímetros maior. Braço, costas, peito, coxa. Eu era bem forte, né? Porém, hoje eu já busco um físico mais fitness, mais tranquilo, mais leve. Eu gosto de me sentir ágil, eu gosto de me sentir uma pessoa mais ativa. Antes eu gostava de me mais sentir duro, né? mais forte, mais, né, aquela coisa assim de carregador de melancia. Hoje já não acho mais tão bonito isso. Gosto mais da definição do fitness. Por isso, meu peso ideal hoje é 80 quilos. Mas naquela época, o meu peso ideal era 89, 88. Bem capaz de eu ficar com menos que isso, porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu já tinha 80 quilos, 82, 78, e eu era definido já, eu já treinava, eu tinha 15, já era atleta, eu treinava, entendeu? Então, bem capaz de eu estar com 20 anos e estar com menos de 85, 88 quilos, eu já estava seco, já estava magro, entende? Então, vai tudo do quê? Composição corporal, a gente vai chegar lá na frente. Mas, o que acontece? Vamos falar um pouquinho do IMC para a galera entender. Normalmente, médicos trabalham aí com IMC, né? Para quem que funciona esse IMC aqui? Para quem é sedentário, para quem não faz nada, para quem não faz atividade física, para quem não faz absolutamente nada, para realmente estar sem fazer coisa nenhuma. Aí sim, funciona o tal do IMC, beleza? Agora, para quem treina, para quem já tem um corpo legal, para quem... Isso aqui, esquece IMC, esquece aquelas maquininhas que você sobe e bota as mãozinhas lá, porque ela dá um percentual de gordura completamente errado, a gente vai falar disso mais pra frente, e o IMC não quer dizer absolutamente nada. Vamos lá, eu, Amanda, hoje eu tenho 53 quilos e meio, tá? Já tive 58 quilos. Pouca diferença? Mas a gente vai falar de composição corporal. A diferença do peso aqui é muito pequena, mas fisicamente é uma diferença imensa, é uma diferença enorme. Com os mesmos 53,500, vamos lá, foi quando eu emagreci a primeira vez, tá? Eu emagreci, eu cortei carboidrato, fazia um monte de aula maluca, eu fiquei bem magra. Eu cheguei aqui 54 e pouquinho, foi que eu cheguei bem próximo do que eu tô hoje. Porém, eu não tinha quase massa muscular. Eu tinha bastante flacidez. Aquelas falsas magras, que vocês conhecem muito bem, talvez tenham várias aqui hoje, né? Que de roupinha estão bem bonitas, mas aí tira a roupinha lá na frente do maridão, ou vai botar um biquinizinho na praia. É a hora da verdade, né? Tudo chacoalha, o braço tá todo mole, tem gordura localizada, tem barriga, tem celulite nas pernas, na panturrilha só não tinha na bochecha, o resto tudo tinha. E aí tava com o mesmo peso. Se eu subisse na balancinha lá, ou se eu fizesse o cálculo do IMC, eu tenho 1,57 de altura. Até com 58 quilos eu estaria dentro do meu peso. Porém, o meu percentual de gordura era muito alto. Eu tinha em torno de 30% de gordura corporal, que é muito alto, especialmente para alguém da minha idade. Beleza? Já até passei dos 30, tá? Só pra Mas contar. vamos lá, 10% a mais de percentual de gordura em 53 quilos são 5 quilos de gordura. Pensa que é gordura para distribuir no corpo, né? Ainda mais a Amanda que tem a estatura baixa. Né? Tu imagina distribuir 5 quilos de gordura no corpo ali, como é que não fica? Ó, fica aqui, vou mostrar onde é que fica. O braço, né, fica daquele jeito, fica sobrando gordura aqui atrás, gordura aqui dos ladinhos, né? Então, qual é o intuito da aula de hoje? É a gente mostrar pra vocês que peso muitas vezes não quer dizer nada.
Que a gente tava tentando mostrar uma foto para vocês entenderem a diferença de percentual de gordura, né? Com o mesmo peso minha. Tem no Instagram. Ai, não faz, não tenta. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no meu Instagram também, depois quem quiser dar uma olhada lá. Uma foto da diferença do braço, né? E uma diferença do corpo mesmo, com o mesmo peso. O mesmo peso, só que a diferença de percentual de gordura era muito grande. Então eu tive 30% e hoje eu tenho 17, 18. Essa é a média que eu fico de percentual de gordura. Então a composição é completamente diferente. Hoje tem massa muscular. Então, como o Bruno falou, perdeu assim 5 quilos de gordura é muita coisa para uma pessoa de 50 e poucos quilos. Ó a foto aí, beleza? Aí dá pra enxergar um pouquinho, ó. Nessa foto eu tinha o mesmo peso, tá? Nas duas fotos eu tinha o mesmo peso. Dei uma conferida no meu braço, na foto com os cachorrinhos ali. É um braço completamente flácido, sem nenhum tipo de músculo, né? Eu tava magra, ponto. Mas eu perdi o quê? Eu perdi muita massa muscular, né? E ninguém quer perder massa muscular. As pessoas querem perder gordura, a gente vai falar isso mais pra frente também. Mas olha a diferença de definição de um braço numa foto e de um braço na outra, com exatamente o mesmo peso. Se fosse calcular o IMC, nas duas fotos eu estava bem, estava magra, porém não estava. Volta. Voltei? Voltou? Deu certo? Não Deu deu ruim ali? Beleza? E aí, você já ouviu alguma vez, já subiu naquelas balancinhas, alguém falou aí que, pai, mas o seu peso ideal é tanto. O seu peso ideal é tanto. Depende. O peso ideal, quem tem que dizer, não é o médico, não sou eu, não é o Bruno, é você. Se eu me sentisse bem, Amanda, com 1,57 m, com 60 quilos, forte, braço grande, coxa grandona, bundão, eu poderia ter tranquilamente 60 quilos e não estaria com sobrepeso. Eu estaria com muito mais massa muscular do que eu tenho hoje. Ou não, poderia ter 60 quilos e estar bem acima do meu peso. Não saiu a foto ainda. Não apareceu? Não, parei. Continua? Aí, agora subiu. Não, já tá aparecendo. Ó, hoje o dia é sobrenatural o negócio. Eu tava escondido atrás da Amanda, agora apareci. Agora apareceu. Então, não se atenham a peso. Você tem que pensar em que, no momento atual que você está, se você está contente, não somente com o peso, mas Feliz. com a composição do seu corpinho, beleza? Quando eu tava lá com 57 quilos, eu não tava feliz nem com o meu peso e nem com a minha composição corporal. Aí eu fiz tudo errado, cheguei lá em 53, 54 e continuei infeliz com o meu corpinho, porque além de eu estar magra, eu tava toda molenga, entendeu? Então isso que você tem que pensar. Se você quer perder peso ou você quer perder gordura. Tem uma diferença muito grande. Trabalha bastante o ego, né? As mulheres gostam bastante do ego, né? De Vira dizer, ai, eu tenho 60 quilos. Eu tenho, olha, amiga, eu tô pesando 54. Ai, eu adoro. Certo? Eu tô pesando 52. Ai, última vez eu me pesei, eu tava chegando perto dos 60, já tava começando a ficar preocupada. Para de ser louca! Para de ser louca de ficar se detendo somente a balança. Certo? É o que a gente vai falar agora. Talvez você já tenha feito bioimpedância, né? Bioimpedância, que se chama. Que é o que você sobe numa balança, às vezes segura um cabo, às vezes você segura em alguma coisa, ou às vezes você simplesmente sobe ali e dá o seu percentual de gordura. A última vez que eu fiz a bioimpedância, eu estava com 25% de gordura. Meio estranho, porque eu nunca tive esse percentual de gordura, acho que só quando eu era adolescente lá, que eu era obeso, que eu tava com um percentual de gordura tão alto assim, porque eu sempre treinei. Então a bioimpedância, se você foi no nutricionista, se você foi em algum médico, se você foi em algum personal trainer, educador físico, e ele fez isso aqui com você, isso aqui não é base nenhuma. O que deve ser feito? A gente colocou aqui as duas coisas, para você saber realmente qual é o seu percentual de gordura, quanto que você está, qual o seu percentual de gordura. A primeira coisa e uma das mais importantes é o adipômetro. O que é o adipômetro? Parece uma pinça, ela vai pincelar a sua gordura em várias partes do seu corpo, vai jogar num protocolo e ali vai sair a sua avaliação física com o seu percentual de gordura, juntamente com as circunferências. Então, essas duas coisas aqui são muito importantes. Se você pegar só as circunferências, também não vai dar muito exato. Então, o que a gente consegue chegar hoje mais perto do seu percentual de gordura e para você saber o seu peso ideal, que na verdade dá um peso ideal, mas se tu aumenta a massa muscular, o peso ideal diminui. Então, na verdade, não existe essa coisa de peso ideal, né? O peso ideal é aquele peso que você se sente bem, que você se olha no espelho e vê que tá legal e tá com percentual de gordura, pela sua idade, um percentual de gordura legal, né? É importante, como a gente fala aqui, ó,
se olhar no espelho, né? Muita gente às vezes emagrece demais ou acaba distorcendo a sua própria imagem. Geralmente quem passa por alguma cirurgia, alguma coisa, tu acaba distorcendo a tua imagem, né? Ou tu teve um corpo por exemplo, tu foi magra por muito tempo, né? Mas aí, o que acontece? Tu teve um filho, tu ganhou peso depois que teve o filho. Tu acaba distorcendo a tua imagem, tu acha que tu tá muito acima do peso, ou que tu nunca mais vai conseguir chegar no teu objetivo, né? Então é muito importante se olhar no espelho e a gente não consegue ver as nossas mudanças, né? E por isso, se você nunca fez avaliação física, é importante você tirar fotos para que você saiba e veja com seus próprios olhos se você realmente perdeu gordura, se você perdeu massa muscular, se sentir é o seu corpo, é a sua máquina, né? É a sua casa que você vive. Então você tem que se conhecer. E se você não fotografar, não se olhar, não cuidar, se você não tem essa oportunidade, ou se você nunca fez uma avaliação física realmente como deve ser feita, com adipômetro e com as circunferências, é importante você tirar foto, como a gente fala para elas. A gente não consegue avaliar as pessoas pelo Wi-Fi ainda, pela internet, né? A gente gostaria muito. Isso é bem importante, se você quer saber, você pode ir Mas se você for fazer avaliação física, faça com um profissional que use um adipômetro e uma fita métrica, certo? Isso aqui, bioimpedância, não existe. Tem uma máquina, né? Tem uma máquina no Brasil que tu entra que ela dá tudo. Mas essa máquina aí, acho que deve ter uma ou duas no Brasil inteiro. Mas é uma máquina que é como uma máquina de fazer... Como é que é aquele negócio que eu não quis Ressonância magnética. Aquela máquina que parece um forno, sabe? Essa aí, sim. Se eu não me engano, tem na PUC, no Rio Grande do Sul. Isso aí, então, é poucos lugares que tem, né? Mas fuja disso aqui. Fuja da bioimpedância. Se você vai no nutricionista ou se você está na academia lá e vai fazer uma avaliação física, peça para fazer com adipômetro. Claro, tem pessoas que tem nutricionistas e tem educadores físicos que não sabem fazer avaliação física. Tem que conhecer os músculos, tem que conhecer os ossos, tem que saber de onde medir, até onde medir. Né? Não é simplesmente a gordura da coxa, mas a coxa é tudo isso aqui. E aí, onde é que eu vou medir? É aqui? É aqui? Distorce completamente a sua avaliação física se o profissional não souber fazer. Tá? Mas um nutricionista, por exemplo, ele tem acredito que ele tenha uma cadeira na faculdade que ensine a fazer uma avaliação física, né? Então, é a maneira mais certa de saber o seu percentual de gordura. E como o Bruno falou das fotos, começou diretamente hoje, porque a gente fala para as alunas, porra, tira foto e vai acompanhando as tuas fotos, porque como a gente convive com a gente mesmo todos os dias, a gente não nota as mudanças no nosso corpo, e elas são imensas, elas acontecem, claro, se você estiver fazendo alguma coisa, não estiver fazendo nada, não precisa te fotografar, não faz sentido, né? Mas se você está começando alguma coisa nova, está começando a treinar, está começando a trocar alimentação, melhorar sua alimentação, tira foto e vai tirando periodicamente. Dentro do programa, a gente faz as alunas fazerem uma medição toda semana, é peso e foto, para realmente ter noção de como o teu corpo muda e tu não percebe. Esses dias uma aluna até entrou em contato comigo, a Michelle, se ela estiver me assistindo. Ela tá aí. Tá aí? Tá aí. Mas aí, estacionei no peso e tal. Eu disse, cara, olha o que tu já conseguiu e olha a diferença do teu corpo. Tá bom, tá. Aí daqui a pouco volta a Michelle e me manda uma foto de um antes e depois dela, acho que de 2 meses, né? 2 meses. 2 meses. Uma diferença enorme. gritante. A Michelle é uma nega linda, com os colchão, bundão e tal, toda definida já, uma diferença gritante, só que a gente não se percebe, a gente não se nota, porque a gente convive todos os dias, eu me olho no espelho e a gente não consegue perceber essa diferença. Então, se você não tem oportunidade, fotografe, com certeza você vai conseguir reparar essas diferenças no seu corpo. Às vezes a balança não tá mudando, como no caso da Michelle que eu citei agora, porém ela tá perdendo gordura e a facilidade que essa mulher tem de ganhar massa muscular não tá no papel. Ela ganhou mais massa muscular em 2 meses do que eu ganhei na minha vida inteira, né? Então ela tá assim, ó, tá vendo a roupa folgada, tá reparando nisso, né? Tá vendo a diferença, pô, a coxa dela era redonda, a coxa dela tá definida, tá rasgada, o abdômen dela definido, os braços bonitos, as costas, então mudou muita coisa. Então é muito importante, se você não consegue fazer uma avaliação com adipômetro, vai lá, mede, tira fita métrica bonitinho pra você ir acompanhando, espelho e fotos, né? Então pare de se apegar tanto na balança, no peso, né? Porém, o teu corpo pode mudar muito, como eu citei ali o meu exemplo, né? O meu peso não oscilou demais, mas a minha composição corporal, quem tiver interesse de dar uma conferida lá,
Olha na página, olha no Instagram, olha no meu Instagram, olha no do Diretamente, tá lá, as fotos são todas lá, vocês viram do braço ali. Mudou completamente o corpo, baixou o percentual de gordura e o peso continua o mesmo, porque teve um ganho de massa muscular e uma perda de gordura. Qual a diferença entre perder peso e perder gordura? A diferença é que você conhece aquele tipo de pessoa que é muito louca? Tem uns hashtags muito loucos, né? A galera low carb, a galera que faz jejum, a galera que vive só de shake, né? Todo mundo quer muito perder peso, né? Ah, eu quero perder peso, eu quero perder peso, eu quero perder peso, e acaba se detendo muito a balança, como a gente falou, né? Mas o que a gente quer, o que a gente firma aqui no Diretamente é perder gordura, é hashtag derreter a graxa, essa é a nossa hashtag, entende? Agora, se você segue uma dieta restritiva, se você faz atividades de baixa intensidade para emagrecer, ou só aeróbico, ou se você não faz atividades resistidas, de resistência muscular localizada, você vai perder peso, mas não vai perder gordura, né? Essa é a maior dificuldade, esse é o maior desafio das pessoas que querem perder gordura. Às vezes não é nem peso, é gordura, né? Então, é isso geralmente que acontece. Ah, mas eu só quero perder barriga. Provavelmente essa pessoa que tenha só barriga, ela tem a gordura nos braços, ela tem a gordura nas costas, ela tem a gordura na panturrilha, ela tem a gordura no quadril, ela tem a gordura na coxa. Né? A pessoa não engorda só barriga. Se vai pegar, pega lá o braço, tá magrinha a pessoa, mas aquele braço todo molinho, né? É a falsa magra, que era exatamente como eu era. Eu de roupa, tava tudo certo. Mas aí ia dar um tchau, pô, o braço balançava pra caramba, né? Definição, se você procurar no dicionário de emagrecer, lá tá escrito perder gordura. Só emagrece quem perde gordura. Perder peso não é emagrecer, entende? Então eu acredito que ninguém que tá aqui quer perder massa muscular. Você quer continuar com tudo durinho, certo? Ninguém quer ficar flácido aqui. Então você precisa perder gordura. E para perder gordura você tem que fazer o quê? Comer bem, comer equilibrado, comer carboidrato, proteínas, boas fontes de gordura. Não tô falando de bacon, não tô falando de azeite, não tô falando de linguiça, tô falando de boas fontes de gordura que a gente já falou em milhares de aulas aí. Ter um bom treino organizado, periodizado, saber o que você está fazendo no treino, não chegar na academia e fazer 10 aulas aeróbicas, depois mais musculação, passar 3 horas lá, que isso também acaba queimando massa muscular. Enfim, a gente falou numa outra live só também sobre isso, só sobre treino, né? Treino e não tem resultado. Exatamente. Por quê? Porque faz tudo errado. Faz a alimentação errada, tem a cabeça descontrolada, né? Compulsivo, louco, malucona, malucão, e aí não consegue ter resultado, né? Quer treinar que nem um doido, corta tudo na alimentação e aí fica toda flácida e acha que emagreceu, né? E aí começa aquele efeito sanfona, depois dá um rebote, engorda tudo de novo, e aí talvez eu esteja contando a sua história de vida hoje, nesse momento. Quantas pessoas tem? Né? Tem 118 pessoas ao vivo. E aqui tem 86, muito bom. Muito bom, quase 200 pessoas. Apesar dos nossos pesares, aí nós conseguimos manter o pessoal, né? Alguém tem alguma pergunta pertinente dentro que tenha a ver com isso, né? Não me vem perguntar se pode comer banana ou alface. Perguntem sobre o assunto. Alguém sobre gordura, né? Isso. Vamos lá. Alguém no Facebook aqui? Ó, a Agnalda falou que meus braços nunca ficaram tão definidos. Vejo pelas fotos. A Agnalda é nossa aluna, né? A Agnalda é nossa aluna. Michelle, nossa aluna. Então, como a gente fala, aqui no Diretamente a gente derrete graxa, gordura. Né? Não gosto de pilanga aqui, não. Simplesmente peso para nós não faz tanto sentido. As alunas perdem peso, perdem muito peso, mas esse peso aí é gordura. Não e é qualidade, né? Fica com um corpo de qualidade, fica com um braço bonito, durinho, de não, né? Depende do modelo de corpo que você gosta. Tem mulher que gosta de ser mulherão, de ter bundão, de ter peitão, de ter pernão, né? Então depende muito do seu objetivo. Então não se apegue aí só no peso, né? Se olhe no espelho, mulher, se olhe no espelho. Tenho compulsão alimentar, me ajuda, te ajudo. Entra lá no YouTube, lá tem uma live falando sobre... Tá no YouTube? Perdão, tá no YouTube. Eu sou sempre no Facebook. Você que está no YouTube, cadê ela? Tainara, tem uma live que a gente fala... Como é que é o nome? Tenho ansiedade, como vou emagrecer. Nessa Tenho ansiedade, como vou emagrecer. E tem uma outra, como controlar os doces, acho que é. Tem 2 lives aí que a gente fala muito sobre compulsão, sobre como controlar a ansiedade, que é o que mais impede a galera de emagrecer, de chegar no objetivo, é a compulsão, porque normalmente tem restrição de algum lado, alguma coisa emocional, e nessas 2 lives aí a gente dá uma boa força. Vamos lá. Eu emagreci, mas tenho uma gordurinha na barriga que não sai. O que eu faço? Cidinha Antunes. Cidinha,
provavelmente, tu emagreceu, mas a gordurinha localizada é o detalhe, é a alimentação certa, é pesar os alimentos, é saber o que você está comendo, é dividir as refeições certas e, é claro, fazer o treinamento certo. Se você não faz isso certo, é pouco provável que você vai ter um corpo definido. As pessoas começam a perder muito peso, começam a emagrecer, né? A perder muito peso, porém a gordura localizada ela fica. Por quê? Porque Treino talvez errado. você esteja fazendo treino errado e também a alimentação errada, usando fontes ruins talvez de carboidrato ou exagerando demais na proteína, comendo proteína demais, comendo muita gordura. Então, como a gente fala, tem uma outra live também, a gente tem live para tudo aqui. Tem uma outra live que a gente fala como montar a sua dieta para emagrecer, perder gordura. Então, se você quiser assistir, pode assistir lá no YouTube como montar uma dieta para emagrecer. Tem na nossa playlist do YouTube também, que é mais fácil de achar do que aqui no Facebook. Mais perguntas aí? Sim. A Andrelina, independente da quantidade de gordura corporal, conseguimos definir e ganhar massa muscular? Sim, com toda certeza. Tu vai ter que partir de um princípio e se tu tiver com um percentual muito alto, vai demorar um pouco mais para tu conseguir definir. Mas é possível sim, todo mundo consegue sim, todo mundo consegue. Com a alimentação certa e o treino certo. Simples, é simples, não tem. Alguém tá perguntando de remédio que eu não vou nem responder. Se ficar sem jantar, eu não vou responder. Vamos lá. Ganho de massa muscular é muito fácil, porém o emagrecimento é lento. O que fazer? O emagrecimento não é lento. É mais um furo aí. Ou é furo na alimentação, ou é furo no treino, ou é furo nos dois. Não é difícil emagrecer, as nossas alunas estão aí para provar. É muito fácil emagrecer, só que tu tem que ter o caminho certo. Tem que fazer o treino certo, o descanso certo. Troca certa de treino, a gente já falou sobre a troca de treino, que muitos profissionais, 90% dos profissionais trocam o treino somente os exercícios. Não trocam as valências do treinamento que tem por trás. Para trocar um treino, parece ridículo, parece fácil só chegar e fazer qualquer treino no YouTube. Mesmo os nossos, se vocês forem fazer lá, eles são aleatórios, eles não têm periodização. Se você for fazer lá, você não sabe montar. Né? Isso é uma coisa de profissional da educação física. Então, é um grande furo que acontece principalmente nas academias, é a periodização e é o professor não conciliar suas atividades, né? As atividades da musculação com as atividades aeróbicas ou outras aulas que você faz, né? Ó, Andréia aqui, Andréia é a nossa aluna nova, que entrou agora no programa, engordei 30 quilos de novembro a fevereiro, depois de um transplante. Vocês salvaram a minha vida. Hoje me sinto bem melhor. Ela acabou de entrar no programa e já fez o desafio e tá fantástica, ó. Parabéns, André, seja bem-vinda, né? Barriga de diástase, o que acontece? Né? As pessoas, é o velho negócio também do estômago alto, né? O que acontece? Quanto mais você treinar, as pessoas que dizem que tem diástase, que dizem que tem estômago alto, que dizem que tiveram filhos e não conseguem retomar o abdômen, são pessoas que não fizeram a mesma coisa certa por um longo período de tempo. Se você não treina durante 6 meses, faz alimentação equilibrada durante 6 meses, as pessoas querem resultados da noite para o dia, né? Você ficou lá se alimentando errado, sem fazer atividade física, né, durante 9 meses, por exemplo, da sua gestação, e aí em 2 meses você quer voltar a ter o abdômen que você... O processo, principalmente de gordura localizada, ele é mais demorado, ele é mais lento, como a gente fala, é o detalhe, é aquele detalhinho na alimentação, é aquele detalhe na atividade física que vai fazer com que tu fique com o abdômen bonito. Né? Não vai ser o exercício de abdominal, não vai ser só, né? a cortar tudo na alimentação, é todo um conjunto de peças que você tem que montar para que você consiga ter resultado e você se manter. As pessoas que falam que não conseguem depois da gravidez, olha, só se você realmente aumentou, sei lá, 40, 50 quilos na gravidez para a seu abdômen não voltar mais. O que acontece é que as pessoas não têm consistência em atividade física e paciência para mudar os seus hábitos dentro da alimentação e também mudar seus hábitos de atividade física. Se você não fizer isso por um longo período de tempo, as pessoas geralmente desistem no primeiro mês, ou às vezes na primeira, segunda, terceira semana. E se isso acontece, se o seu abdômen não volta, não é porque não volta nunca mais, é porque você não seguiu fazendo as coisas certas, a alimentação certa e mudando também a sua forma de pensar para que você consiga se manter nisso durante um tempo, muito tempo, né? Por isso que as nossas alunas estão aí para provar para vocês que depois de ser mãe, já emagreceram mais de 20, 30 quilos.
entende? Então com o abdômen muito bem, obrigado. Claro que não foi, elas não emagreceram 20, 30 quilos em 2 meses. Foi 6 meses, 8 meses. Então, é uma caminhada que você tem que fazer. Não vai ser da noite pro dia que seu abdômen vai ficar chapado. Mas a diástase nada mais é do que o afastamento dos músculos abdominais em função, né, da distensão das paredes abdominais em função da gravidez. Né? Volta pro lugar, volta, tem que ter uma liberação médica, né? Depois que tu teve teu bebê. Normalmente 2, 3 meses depois o médico já te libera, e com os exercícios certos, com a periodização certa, com o descanso certo, como a gente está falando aqui, volta pro lugar sem nenhum problema, né? Lógico, como o Bruno falou, né? Se tu teve um ganho de peso de 30, 40, 50 quilos, pode ser que tenha algum excesso de pele. Mesmo assim, a gente teve alunas que emagreceram 60 e poucos, uma aluna lá de Porto Alegre, 60 e poucos quilos e tá com o corpo show de bola, não precisou de cirurgia nenhuma. Né? Então, é aquilo que o Bruno falou, é mudança de vida, é estilo de vida. Se tu fizer projetinho curtinho, volta, vai, volta, vive numa montanha russa, né? E aí não consegue permanecer nos resultados. Mas tem jeito, sim, com certeza. Acreditem, e as pessoas chegam num certo nível, talvez você já tenha feito também cirurgia, né? E tá tudo bem, não tem certo nem errado, que a gente não tem julgamento. Mas pensa na agressão que você tá fazendo com o seu corpo quando você faz uma lipoaspiração. As pessoas metem faca no corpo, metem um tubo, não sei se você já viu uma lipoaspiração, ou uma cirurgia aquela plástica mesmo, né? Que é incisivo demais, é muito forte, entende? Então as pessoas buscam atalhos, né? Cirurgias, enfim. Geralmente essas pessoas que buscam atalhos, elas ficam com aquele corpo lindo, né? Apertado lá, e não treina braço, não faz atividade física, fica só com o abdômen sem gordura e o restante todo cheio de gordura, com flacidez. Então, o que a gente preza aqui no Dietamente é que você mude os seus hábitos, mude a sua forma de pensar, a sua forma de se alimentar com equilíbrio e a forma de treinar também, treinar corretamente, não ficar fazendo exercícios que não funcionam tão bem para o emagrecimento, caminhadas, alguém perguntou aqui da hidroginástica, é muito legal para senhoras, para quem tem lesão, né? Agora, para emagrecer, fazer hidroginástica, não tem intensidade, tem que ter intensidade. Gente, mas assim, é um longo período, é uma coisa muito mais lenta, não é o mais eficaz. Funcionar? A caminhada funciona? Funciona, mas demora muito, muito mais. A galera tá perguntando de jejum intermitente, quem ainda não nos conhece, a gente jamais vai apoiar não comer, né, para emagrecer. É uma alternativa utilizada por nutricionistas, alguns, né, para baixar peso rápido de pessoas pré-bariátrica. Baixar peso rápido. O que nós acabamos de falar? A gente quer perder gordura. E quer deixar o corpo bonito. Se você quer deixar o corpo feio, todo flácido, pode fazer jejum. É uma excelente maneira, né? Especialmente se você quer ficar sem marido, sem namorado também, porque o bafo é... Dá mau hálito. Não faça jejum. E outra, deixa eu só complementar, alguém perguntou sobre comer de 3 em 3 horas. Não é uma regra comer de 3 em 3 horas, mas por que a maioria dos nutricionistas indica? Porque é uma maneira de tu não exagerar em todas as refeições, uma maneira de fracionar a tua alimentação do dia. Quem quiser ter uma ideia de como montar os pratos, como equilibrar carboidrato, proteína, gordura, a gente fez uma live também, como montar uma dieta para emagrecer. Você pode dar uma olhada também no YouTube, no Facebook, tá lá, a live é bem bacana, você vai aprender a calcular e vai ter uma noção geral de como montar. Obviamente que nunca vai substituir uma consulta com um nutricionista, só abraçar na garrafa de água. Então é por isso que é legal comer de 3 em 3 horas, porque aí você não exagera nas refeições, você fraciona, e aí quando você vai jantar, você come adequadamente, você não come demais, você não exagera no almoço, quando você come de uma forma fracionada. Então é legal sim, é o que a gente faz também, a gente faz 6, 7 refeições por dia, e a gente não exagera nunca, nem na nossa refeição livre. A gente vai comer uma pizza, por exemplo, nós somos seres humanos, a gente come pizza, a gente toma refrigerante eventualmente, toma cerveja, sorvete eventualmente, a gente tem um plano, a gente chega lá, a gente sabe como comprar uma pizza média e comer 3 fatias cada um, e não comprar uma pizza tamanho família porque é R$5 a mais. Porque vem 100 fatias. Tatiane Guedes da Paz. Eu sei que se o intestino não funciona normal é mais difícil o processo. Realmente, quando o intestino não funciona, é má alimentação. Então, se o teu intestino não funciona, falta de água, má alimentação. Alimentação errada, intestino não vai funcionar. Falta de fibras, falta de alimentos que vão te ajudar nesse processo aí. Se você tem uma alimentação equilibrada, você vai ao banheirinho pelo menos uma vez por dia. Funciona, tudo funciona. O cabelo fica brilhoso, a pele fica bonita, as unhas ficam fortes, a celulite
some, né? Então, alimentação saudável, tem gente que fala de colágeno, suplementar essas coisas. Se você tiver uma alimentação adequada, vai funcionar tudo como um reloginho. Você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição para treinar, mais disposição para viver, para pensar. Então, Pra tudo. a alimentação é a base de tudo, 50%. Mais alguma pergunta? Quem mais perguntou? A galera falando aqui que fez o desafio, emagreceu 4 quilos. Quem não nos conhece, que é a primeira vez que está aqui, nós temos programas de emagrecimento online, né, para você fazer em casa. E a gente abre turmas eventualmente. E a gente acabou de encerrar um desafio, a gente faz um filtro com a galera. A galera participa uma semana de aulas ao vivo com a gente, entende qual é a vibe do Dietamente, quer comer muito bem. Anota aí, para emagrecer, perder gordura, você tem que comer, tá? A gente faz treino dentro do desafio, é o mesmo tipo de treino que a gente faz nas segundas-feiras aqui. Claro que no desafio a gente faz o de perna, o de abdômen, o de braço, faz tudo bonitinho, na sequência certa, na ordem certa. E a gente faz principalmente as aulas de coach, onde a gente mergulha um pouco mais no coach aí, que é a parte da mentalidade, a parte do controle da ansiedade, é a parte de permanecer magra, não só emagrecer para um projetinho verão, para um casamento, para uma coisinha aqui ou ali. Então a gente faz um filtrão para entrar só gente realmente que quer resultado, gente sem mimimi, gente que é faca na caveira. Então, quem tá aí pode ser que em algum momento aí a gente faça um novo desafio. Eu acredito que lá pro junho ou julho a gente faça um desafio e aí a gente conta com todos vocês. Denise perguntou sobre a idade, né? Depois dos 40 anos. Qual é a diferença de quem tem 40 anos e quem tem 20 anos? É a experiência. Essa é a maior diferença no corpo. É a melhor experiência. É a experiência. Quem tem 40 anos é mais experiente, já viveu mais, já sabe mais da vida. Quem tem 20 anos já recém está começando na vida, não tem tanta experiência. E no emagrecimento é a mesma coisa. Geralmente, se você chega lá nos 40 anos, né, você começa a carregar uma carambada, para não dizer outra coisa, de crenças limitantes, né, que a gente já falou aqui de várias coisas, metabolismo, idade, né, que já teve filho, que menopausa, que mimimi, blá blá blá, e fufufru. Isso aí não existe, isso aí não vai influenciar em nada no seu emagrecimento. O que acontece é que a pessoa, depois de uma certa idade, principalmente depois dos 30, depois dos 40, começa a ficar mais sedentária e aí sim vem o seu pezinho extra, aquela gordurinha, aquela barriguinha, né, por não fazer porcaria nenhuma. E nosso cérebro busca plausibilidade, ele quer entender, pô, por que eu não consigo emagrecer agora? Ah, porque eu já passei dos 30. Ah, porque eu já passei dos 40. Ah, porque agora o metabolismo tá lento. Ah, a gente já falou assim em um monte de live, né? Metabolismo lento, quando ele tá lento, é porque você deixa o seu metabolismo lento, porque você não se alimenta adequadamente, não toma água, enfim. Temos alunas de 68 anos. Rejane, se estiver aí, dá um oi pra galera aí. Fala aí. Treina, tá bem 68 disposta, anos. Já emagreceu, acho que foram 8 quilos 8 ou 9 que quilos. já emagreceu. Então, né? Como diminuir o celulite das pernas? Alimentação e água. Muito simples, muito simples. Do corpo inteiro. Eu era virada em celulite. Olha a minha foto lá, depois de dar uma conferida lá. Era virada em celulite. E agora a celulite tá. Sumiu ou não sumiu, né? Porque de vez em quando ainda como uma pizza, ainda como uma... Ovário policístico. Ovário policístico também é o mesmo esquema do metabolismo lento. Não influencia em nada. Se o teu médico falou isso, ele ou médica, é um fanfarrão. É um fanfarrão que tá querendo ainda te influenciar para tu não fazer nada para ter resultado. O ovário policístico não vai influenciar. Se você tem Instagram, entre lá, Felipe Nassau, nutricionista. Ele fala... Fonte... Nutricionista, ele é nutricionista, ele é especialista em dar tapa na cara de quem realmente tá buscando milagre, tá buscando sem vergonhice, né? Ele realmente fala a verdade. Ele tem um artigo que ele postou lá falando sobre o ovário policístico. Dá uma conferida lá, Felipe Nassau, com 2 S's. É um cara fantástico, siga ele que ele fala sobre muita coisa e ele é ele é totalmente na vibe que a gente ele é um nutricionista consciente, que não quer entupir você de suplemento para ganhar a comissão da lojinha, entende? Não é aquele cara que vai te prometer que você só vai ficar grandão se você for lá e tomar um tonel de whey da mesma loja de suplemento que ele, né? Ou daquela farmácia de manipulação que ele te dá um monte de remedinho para celulite, um para ansiedade, um para não sei o que. Ah, vá, né? Pelo amor de Deus, se você ainda acredita nessas coisas, pare com isso agora, não tem milagre. Né? O Dietamente está aqui para realmente dar tapa na cara e mostrar para vocês que não tem milagre. Para tudo que vocês estão perguntando aqui, ó, quem tá no YouTube e tá fazendo esse monte de pergunta, a resposta é alimentação saudável, equilibrada. Você sabe o que quer dizer equilíbrio?
Ó, sem uma balança, tá? Pra balança ficar parada no mesmo lugar, o que acontece? Tem que botar duas coisas com o mesmo peso. Isto é equilíbrio. Então, para ter um prato equilibrado, a gente tem que ter salada, a gente tem que ter vegetais, a gente tem que ter boas fontes de gordura, a gente tem que ter proteínas, a gente tem que ter carboidratos do bem. Se você não faz isso, a sua pele fica uma merda, o seu cabelo fica sem brilho, a sua unha fica quebrando, fica fraca, você fica com celulite, fica com retenção de líquido, fica com o estômago alto, que tá inchada, aí toma aquela cervejinha que o álcool ainda dá aquela prejudicada, deixa o estômago alto também, e aí você começa a achar plausibilidade em outras coisas que com certeza não explicam, né, o fato de você não emagrecer. Você não emagrece porque você sem vergonha não faz o que tem que ser feito. Não tá? faz o que tem que ser feito. Período menstrual, aumenta o peso, aumenta um pouquinho, né? As medidas, o peso, principalmente, né? Você fica com um pouco mais de retenção de líquido, dependendo da pessoa. Tem mulheres que ficam, Mas passou e tem volta. melhores que não ficam, mulheres que não ficam, mas não é o que vai fazer... Ele não engorda e não te impede de emagrecer. Naquele período ali você vai ficar mais inchada. Passou o período, você volta tudo normal. Você não ganhou 2 quilos pra sempre, forever and ever ali, porque tá menstruada, tá? Antes de melhorar, vai piorar. Gostei. Essa participou do desafio. Falou aqui, ó. Agora esqueci o nome dela, mas ela falou que a gordura queima no fogo do carboidrato. Obrigado, então, senhor! Coisa boa, ó. Todo mundo sabe o que a gente fala aí, ó. Quem teve câncer de mama pode fazer normal. Se você está liberada pelo médico, pode fazer tranquilamente, né? Exercício de braço, enfim, não tem problema algum. Se você não sente dor, pode fazer tranquilamente. Treinando e alimentação pode sim perder gordura localizada sem lipo. Sim. Denise, tu não deve ter visto tu participou do desafio, que eu lembro de ti. Tu deve ter visto os nossos depoimentos lá, aquilo lá é tudo verdade. As fotos, ninguém fez lipo. As próprias alunas postaram no grupo, ninguém fez lipo. Todas perderam muita gordura e principalmente localizada, né? Eu ri. Então, se tu tem alguma dúvida ainda se é treinando e com alimentação, tu não deve ter feito o desafio, ou tu não prestou atenção nas aulas. Ó o mijo. Não como carne, como acho proteína. Normalmente quem é vegetariano ou vegano, né, estuda, tem que procurar novas fontes de proteína vegetal, né? Se tu não come só carne vermelha, tem carne branca, tem carne de porco, tem peixe, tem ovos, né? Tu não explicou ali se tu não come só carne vermelha ou é qualquer tipo de carne, né? Mas aí tu vai ter que procurar proteínas de fonte vegetal, né? Tem proteína em várias coisas, tem proteína no brócolis, por exemplo. Aí tem que estudar. Confesso que a gente não... Como a gente não é vegetariano, não é vegano, a gente não segue esse estilo, a gente come proteína normal, então a gente não sabe exatamente, não estudou a fundo as fontes, né, que tem mais proteína de origem vegetal. Os cogumelos também eu sei que tem bastante proteína, mas tu vai ter que compensar aí, né, pra poder fechar a tua conta. Se tu olhar a live lá que a gente falou de como montar dieta, tu vai ver a quantidade de proteína que tu vai ter que ingerir. E aí tu vai ter que buscar as fontes de proteína vegetal. É normal engordar 1 quilo entre as 8 e as 17? Muito específico. Não é engordar, tu não engorda, é que a gente come, né? Eu não sei, só se alguém ainda que faz jejum aí, que tá aí, que já, se tá aí ainda pode ir embora. Pode sair da live, não tem problema. Quem faz jejum já pode sair já. Quem faz jejum intermitente, ou pode ficar e parar de fazer jejum. Mas vamos lá. Se tu engorda entre as 8 e as 17 é porque tu comeu, entendeu? É importante tu sempre te pesar, sempre no mesmo horário e na mesma balança, entendeu? Vou falar pra vocês, eu tava fazendo jejum, por isso que caiu. Tava fazendo jejum. Tá tudo certo, voltou. Tava fazendo jejum. Voltou. Alguém tem mais uma pergunta? Uma pergunta no YouTube, uma pergunta no Facebook e encerraremos. Eu tava fazendo jejum essa semana, daí caiu. Mas é sério. Durante o dia a gente oscila demais o peso. Então, se você está buscando um objetivo, se pese uma vez na semana e sempre no mesmo horário, na mesma balança, que aí você vai ter uma ideia, né? Não vai ter várias outras coisas para você, não, me pesei em outro horário, me pesei em outra balança. Pode dar diferença. Então, se pese, evite coisas diferentes. Se pese no mesmo horário e na mesma balança. Menos variações, né? Que aí sim você vai saber. Não tem como engordar num dia, né? Por isso que a gente fala para não ficar muito louco pela balança, porque o seu peso oscila de 1,5 kg a 2 por dia, às vezes até mais, dependendo da quantidade que você come. Então é tranquilo, não parem de noia. Tainara perguntou quantos ovos ela tem que comer. Tainara, assiste a live lá pra montar dieta. Não é 3 ovos pra ti, Tainara, eu vou chutar. Não. 4 ovos. Cada pessoa tu vai fazer um cálculo específico pra ti, pro teu peso, pro teu objetivo. Né? Não existe um cálculo. Se for um nutricionista um dia ele tirou uma dieta da gaveta,
toca fogo na dieta ali e denuncia, né? Porque isso não pode fazer. Cada pessoa tem uma necessidade energética, então não existe dieta pronta, seguir essas dietas malucas da internet aí, da blogueira, não sei o quê. A minha dieta não vai funcionar pro Bruno e a dele pra mim. Vai funcionar, cada um precisa tem uma necessidade energética. Então vai lá assistir a live e faz o cálculo pra ti. Vocês comem de tudo até doce? Sim. Mas o que acontece? A gente não come doce todos os dias. A gente tem uma refeição livre que a gente faz na semana e a gente se permite comer o que a gente quiser com moderação. A gente não vai tomar chopp como se não houvesse amanhã. A gente se permite tomar cerveja, comer uma pizza? Com certeza, foi o que a gente fez esses dias aí. A gente pediu uma pizza média, que tem 6 fatias, e a gente tomou 2 chopps cada um. Foi 2 chopps? Não, foi 3 os dois, né? Tá, enfim. 3 chopps para 2 pessoas. 3 chopps para 2 pessoas. A gente já chegou lá com um plano de, ó, eu me permito fazer isso, isso e isso. Beleza, ninguém é maluco, ninguém tá dizendo que tu não pode nunca comer um doce, nunca te come sorvete de vez em quando, mas é de vez em quando. E até que tu entenda isso, até que tu entenda que isso é estilo de vida, tu vai ter que passar por um período aí de, entre aspas, detox, desintoxicação. Porque o teu paladar tá acostumado com o doce, tu não sabe o sabor real dos alimentos, né? Até que tu te adapte, demora um pouquinho. Posso treinar quantas vezes por dia? Pode treinar uma vez por dia. Vamos lá. Qual açúcar a gente usa? Nenhum! Esse é o melhor açúcar. Aquele que... O açúcar sai em árvore, assim que pega o açúcar. A gente fala muito dos industrializados, né? Se não dá em árvore, não come. Se não, né? Não come. Então nada de açúcar, nem qualquer tipo de açúcar. Nem demerara, açúcar gente, de coco. açúcar é açúcar. Um vai ter mais vitaminas, minerais, mas você tem lugares melhores para buscar vitaminas e minerais do que no açúcar, né? Então se você quer emagrecer, se você quer ter resultado, se você quer perder gordura, se você quer definir, um abraço, açúcar. Boa, Flávia. Você tem que saber Tchau, se é isso açúcar. que você quer. Tchau, açúcar. É a hashtag da live hoje. Tchau, açúcar. Dá tchau pra ele. Tchau, açúcar. Não tem em casa. Se você não tiver açúcar em casa, você vai usar açúcar? Vai no mercado buscar açúcar? Não vai. Se você tem um azeite em casa, 1 litro de azeite, você vai usar azeite? Vai usar azeite. Se você não tem um azeite em casa, você vai usar? Não vai ter que fazer com água. Entendeu? Então não deixe as coisas ali à sua disposição que você vai comer, você vai usar. Anota. Açúcar, anota isso aí. Faça o certo ficar fácil. Anota aí. Faça o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Que é isso que tá falando? Amanda, maluca, eu sou viciada em açúcar, tá? Porque eu tava falando do açúcar, eu não tomo café sem açúcar, eu boto açúcar na tapioca, eu boto açúcar em todos os lugares, beleza? Qual a chance de eu comer açúcar se o açúcar não estiver na minha casa? Eu vou de noite, deu vontade de comer açúcar, tomar meu café com açúcar. Eu vou lá no supermercado comprar açúcar? Não, o que eu tô fazendo? Deixando o errado difícil. O que as pessoas fazem? Eu tenho uma cervejinha pra tomar no final de semana guardada. Eu tenho um chocolatinho pra minha refeição livre no final de semana. Só que daí, brigou com o marido, brigou com o chefe, deu ruim no trabalho. Eu mereço uma cerveja. E aí, botou tudo por água abaixo porque o errado tava acessível. Fácil. O errado estava fácil demais. E aí, quando você deixa o certo fácil, o que acontece? Eu planejo minhas refeições, a gente se organiza no final de semana, para na semana tá tudo pronto. Para eu sair da live aqui, eu tenho carne, eu tenho carboidrato pronto, a salada é só montar ali, só aquecer as coisas. Qual a chance de eu sair? Porra, já é tarde, eu tenho que acordar às 6h30 da manhã, amanhã eu tenho que tomar banho, tenho que passear com meus cachorros. Se eu não tiver comida pronta, eu não vou cozinhar. Tô cansada, eu acordei às 6h30 da manhã, eu treinei, eu fiz atividade lá na faculdade, a gente estudou, a gente trabalhou. O que acontece? Você vai lá e toma aquela cervejinha que era pro final de semana. Você come aquela coisinha que tava guardadinha lá somente pro final de semana. Última pergunta pra finalizar. Tem que tomar suco detox todos os dias, ó. Quem toma suco detox vai morrer. Vai morrer porque geralmente quem toma suco detox não faz nada, né? Só toma o suco detox e acredita que vai ter resultado. É o suco que vai fazer o milagre. É o suco que vai fazer o milagre. O detox que a gente gosta aqui é aquele puro, sabe? Que tu abre ali e pum, joga pra dentro. Água. Água é o nosso suco detox do Dietamente. Não precisa nem misturar nada, é só abrir a torneira. Quem quiser saber os maiores erros na alimentação, também lá no YouTube, também no Facebook, tem um monte de live. Só você procurar ali, tem uma playlist ali do Quem Pensa Emagrece, que tem a live lá, os 10 maiores erros no emagrecimento. Se você que tá tomando suco detox esperando o milagre dele, vai lá assistir que você vai entender aí que o suco detox não faz nenhum milagre. Se você... Aliás, se eu acreditar que essa água aqui faz milagre, pode e ser eu até que ela fizer faça. 100% certo a alimentação e o treino, é que nem aquela cinta modeladora. Galera, compra! Deu super certo pra mim, mas tem que botar atividade física e alimentação. Não tem como dar
errado, não tem como dar errado. Aí você acredita que foi a cinta, mas não foi a cinta. Foi a sua alimentação e o seu treino. Então, para de acreditar em milagre, né? Se você está aqui no Diretamente, você vai ouvir isso toda semana. Inteiro. Não tem atalhos, tá? Leite de coco, leite em pó, tá tudo liberado, tá? Só não vire um terneiro e não tome um monte de leite. Como a gente falou, não existe nenhum... Os alimentos que bloqueiam não sei o quê. Os alimentos que... Se você ouvir esse blá 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 aí de médico, alimentos que bloqueiam o seu emagrecimento. Os 10 alimentos que fazem você ficar na sensualidade. Anota aí. Anota. Não existe nenhum alimento que tenha o poder de te emagrecer sozinho. Assim como não existe nenhum alimento que tenha o poder de te engordar sozinho. Não existe. O chocolate não vai te engordar se tu não comer 100 barras de chocolate na semana. O arroz, pobrezinho, não vai te engordar se tu não comer um saco de arroz na refeição. Entende? A cerveja não vai te engordar se tu não tomar um fardo de cerveja no final de semana. Entende? A gente fala do quê? Equilíbrio. Sempre equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, vai dar bom, vai dar tudo certo. Então tá, né? Elinúbia, também sei que não emagrece. É isso aí, suco detox não serve pra nada, né? Se você gosta de tomar, pode tomar sem problema. Mas evite de bater as frutas, processar as frutas, que não é muito legal, né? Se for tomar, tome com folhas, enfim. A gente já falou sobre isso numa outra live, né? Que toda fruta, quando ela é processada, ela vira praticamente açúcar. Então, com exceção do limão, né? Sem açúcar, obviamente, dentro do detox. Se você quiser tomar aquelas coisas verdes lá com limão, tá tudo certo. Agora, se você botar outras frutas, a fruta vai acabar virando açúcar, perdendo as fibras, que é o legal da fruta, e você acaba estourando normalmente sua quantidade de frutas do dia, que é recomendada de 3 a 4 porções por dia. Última pergunta aqui, Elisânia, eu passei a pergunta dela também. Tenho mioma, que exercício eu posso fazer para ajudar a perder barriga? Tendo mioma ou não tendo mioma, qualquer exercício, principalmente do dietamente. Alimentação equilibrada e treino é para todo tipo de pessoa, independente se você tem alguma coisa ou não tem, se você tem mioma, não tem, ovário policístico, enfim. Pode fazer as atividades tranquilamente, exercícios, alimentação saudável, não tem erro. E a mudança da mentalidade, a mudança da forma de pensar. Né? Como a gente sempre fala aqui, se você não mudar a sua mente, se você não tiver uma mente magra, o seu corpo nunca vai ser um corpo magro. Anota essa aí também. Se você não tiver uma mente magra, o seu corpo nunca vai ser um corpo magro. Coloca a hashtag aí, quem quer ter uma mente magra e permanecer magra pra sempre, coloca a hashtag aí, mente magra, que a gente quer saber. Mente magra, bota aí. Quem é de fé, quem realmente quer mudança, quem quer mimimi, quem quer viver de detox, de sopa, de milagrinho, você tá no lugar errado, vai seguir o doutorzinho. Tem um monte de doutorzinho aí, inventando modinha, aí o óleo de coco, aí frita batata frita no óleo de coco. Cara, sério isso. Aqui não é o lugar, beleza? Alguém tá perguntando aqui sobre do vídeo como montar a dieta. Tá lá no YouTube, entra na playlist Quem pensa emagrece. Lá tem todas as últimas aulas, tem muita aula legal falando de alimentação, falando dos alimentos, e tem essa que é como montar a minha dieta. Mente magra. Muito bom, muito obrigado mesmo por vocês aí resistirem às algumas quedas que a gente teve, mas a gente voltou, a gente continuou respondendo perguntas aqui por mais ou menos umas 100 horas, né? Mas a gente gosta mesmo de ajudar, a gente tá aqui toda segunda, toda quarta, toda sexta, e se você quiser, na sexta-feira, estar aqui no Facebook, né? Porque a gente só consegue transmitir e falar com as pessoas através do Facebook. Vem aqui no Facebook às 20 horas, que pode ser que a gente converse em tempo real com você e te ajude a chegar no próximo nível do seu objetivo. Pra esclarecer, você pode assistir no YouTube a live de sexta-feira, sem problemas, mas no Facebook a gente consegue chamar a pessoa pra live, essa pessoa vai entrar ao vivo com a gente, vai conversar com a gente em tempo real. Então, se você quer ser uma das pessoas pra gente fazer um diagnóstico e descobrir os furos, aí acredito que na aula de hoje você deve ter descoberto vários furos aí na sua dieta, no seu treino. Mas se você quiser ir mais a fundo, talvez a gente consiga te ajudar um pouquinho mais. Então, esteja com a gente sexta-feira, 20 horas. Se você não nos segue ainda no Instagram, o meu Instagram é @bruno.dietamente, o Instagram da Amanda é @dietamente. Amanda.dietamente. @amanda.dietamente, ok? E o Instagram do Dietamente é @dieta.mente. Se você quiser falar com a gente, mande mensagem lá, fale com a gente, que não a gente responde você. Não faça pergunta bagaceira. Não pergunta a resposta vai ser bagaceira de também. Sopinha, de atalho, de mimimi. Se você começar de mimimi, vai doer a resposta e vai doer. E a gente vai mandar por áudio, Ana. Vai xingar você por áudio, por vídeo. Por áudio ou por vídeo, a gente responde. Não faz pergunta besta. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente posta vídeo aqui todos os dias. Ou um vídeo, ou uma live, enfim, a gente tá aqui o tempo inteiro pra encher o saco de vocês e mostrar pra vocês que ser fitness, que ficar na sensualidade
É muito fácil, é muito simples. Basta vir com a gente que a gente te dá o caminho. Primeiramente, mente magra, que nem todo mundo colocou. Uhul! Galera, valeu. Beijo. Beijo. Contamos com vocês Muito na obrigado. sexta-feira. Quem não se cadastrou pra lista VIP pra receber os avisos dessas lives, os avisos de tudo que a gente posta e receber o resumão da semana também, cadastra no YouTube embaixo e no Facebook em cima pra lista VIP, que você vai receber todos os avisos sempre que a gente for fazer uma live ou qualquer movimentação que a gente fizer, a gente vai avisar você. Beleza? Até sexta-feira. Beijo. E as nossas alunas, amanhã tem treino ao daquele vivo. jeito que vocês sentiram ontem, né? 20 horas. Beijo. Tchau. 20 horas 20 não, horas são não. 19. 19 horas.